Outra forma de calcular a média é a média ponderada. Essa ideia de ponderada, a gente pode associá-la a pesos, né? Pesos ou repetição de uma determinada frequência na nossa distribuição. Bom, falando de uma forma mais simples, números que vão se repetir em uma determinada pesquisa de dados, né? Então, o que acontece? Vai ter situações que vão ficar muito complexas de você fazer aquele cálculo de média somando todos os elementos, né, que a gente tem coletado. E então, o que acontece? A média ponderada, ela traz para a gente uma ideia de peso que reduz, quando a gente coloca tudo isso numa tabela, né, pensa em muitas informações, e a gente coloca isso numa tabelinha, e essas repetições a gente pode calcular como peso, né, ou como forma de repetição, para facilitar o nosso cálculo. Bom, na prática, como é que a gente vai fazer isso? Então, a nossa média ponderada, MP, né, a gente pode montar da seguinte forma. Bom, nesse exemplo aqui, calcule a média ponderada dos números. Observa só, 3, 4, 6, 4, 3, 4. Eu coloquei destacado aqui, né? A gente vai observar que o 3 aparece duas vezes, ó. O 4 aparece 3 vezes e o 6 apenas uma. Como a gente pode escrever isso em forma de peso? A gente pode trazer o conceito da multiplicação, né? A gente pode dizer, então, que o 3, ele apareceu quantas vezes? 2. Então, eu posso montar aqui, ó, e dizer que o peso do 3 é um peso 2, né? Porque ele se repete duas vezes, ó. Então, 2 vezes o 3. Somado, bom, vamos ver o próximo número. Nós temos o 4, que se repete 3 vezes. Então, a gente pode colocar o peso do 4, 3. 3 vezes 4, correto? Mas o 6 apareceu quantas vezes? Apenas uma. Então, o peso dele vai ser peso 1, né? 1 vezes o 6. Então, a nossa parte de cima, quando a gente for utilizar a fórmula da média ponderada, a gente vai estar sempre utilizando a ideia do peso, que se refere também, né, à quantidade de vezes que um elemento se repete em uma determinada distribuição. Na estatística a gente chama esse peso de frequência, né? A frequência de um dado, né? Quantas vezes ele se repete. Bom, e na parte de baixo, o que a gente vai utilizar? Na parte de baixo, a gente vai somar todos os pesos, tá? Então, vamos pegar o primeiro peso aqui, que foi 2. A gente vai somar com o peso 3, somando com o peso 1, correto? Então, os pesos a gente vai buscar, vai colocar embaixo, né? E vamos fazer a soma. E observa que quando a gente traz os pesos para baixo, a gente tem um valor total, né? Observa só, 2 com 3, 5 com 6. Vê se a gente não tem 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente também tem uma forma, na hora de executar o cálculo, de trazer a ideia do total de elementos a partir do peso, né? Sem precisar ficar contando. Aqui, o exemplo é bem reduzido. Eu tentei trazer o mínimo de número possível, né? Para a gente entender como montar a fórmula, o cálculo. Mas nos exercícios, a gente vai ter informações muito maiores, né? Então, para você ficar contando numa tabela uma série de valores, se dá para a gente a frequência, que é a repetição, o peso dos elementos, a gente só faz o cálculo a partir do peso, fica muito mais fácil, né? Bom, continuando, agora são operações matemáticas básicas, né? Multiplicação, soma e divisão. Vamos lá, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, a gente vai ter 6. Somado 3 vezes 4, 12. Somado a 1 vezes 6, 6. Tudo isso dividido, 3 mais 2, 5 com 1, 6. Correto? Soma a parte de cima e depois eu faço a divisão, tá? Então, nós temos 6 com 6, 12, com 12, 24. 24 dividido por 6, temos, então,
nossa média ponderada dos números 3, 4, 6, 4, 3, 4 vai ser o 4, tá bom? Vamos pensar aqui, vamos contextualizar esse exemplo, né? O número de falta de um determinado grupo, né? De funcionários de uma empresa. Então vamos lá, a gente tem um determinado grupo de funcionários e aqui a falta deles, né? Então um faltou 3, em um dia faltou 3, no outro dia faltou 4, no outro dia faltaram 6, no outro faltaram 4, no outro dia faltaram 3 funcionários, no outro dia 4. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em 6 dias, qual foi a média de falta desses funcionários, né? Então, eu posso dizer que uma medida central, né, para uma base de análise, né, a gente teria uma média próxima de 4 faltas por dia, né? É claro que esse exemplo aqui está um pouco simples, né? Mas dá para vocês terem uma ideia contextualizada, né, de como buscar a média e o que é uma média, né?